E aí, turma, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu me dei por conta que eu não tenho uma aula gravada sobre álcool, enol e fenol. Então essa é a nossa aula de hoje. O que são alcoóis, enóis e fenóis? São estruturas muito parecidas. Toma cuidado para não confundir que vestibular gosta de lhe mostrar uma estrutura, citar uma outra nomenclatura e pedir para você assinalar se isso é verdadeiro ou falso. Alcoóis são compostos definidos como apresentando hidroxila em carbono ligada em um carbono do tipo saturado, ou seja, um carbono que apresenta ligações do tipo simples. Aqui eu tenho 4 alcoóis na sequência para te mostrar, que eu já posso começar classificando esses alcoóis. Poderíamos dizer aqui que apresenta um único OH como sendo um monoálcool. Logo, o do lado nós iríamos dizer que é um diálcool, que apresenta 2 hidroxilas. E veja que esses exemplos, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Ao lado, eu poderia dizer que também é um álcool saturado e ainda é um álcool do tipo cíclico. E o último, um álcool do tipo aromático, que apresenta uma estrutura aromática na sua molécula, ok? E não confundir então com os enóis e os fenóis, que são estruturas muito parecidas. Os enóis apresentam a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Então, obrigatoriamente, o carbono que tem a hidroxila ligada deve estar fazendo uma ligação do tipo dupla. Por exemplo, se nós pegarmos um CH2, CH, e nesse carbono a hidroxila estiver ligada, ali nós temos um enol. Já um fenol é quando essa hidroxila ela está ligada diretamente a um carbono de um anel aromático, como essa estrutura aqui. Ah, Rodrigo, então eu não posso ter um álcool aromático? Não, ali em cima eu te mostrei um álcool aromático. Então nós não podemos ter um álcool insaturado? Também não. Se nós tivermos uma cadeia longa, por exemplo, o suficiente para que a ligação dupla não esteja no carbono que apresenta hidroxila, não deixa de ser um álcool do tipo insaturado. Sem muitas delongas, vamos para a nomenclatura dos alcoóis e posteriormente falar sobre a sua classificação. Nós temos 2 tipos de nomenclaturas adotadas pelos vestibulares e pelo Enem, que é a nomenclatura oficial e a usual. A nomenclatura oficial segue a nomenclatura de um hidrocarboneto, só vai trocar o sufixo O por OL. Então tudo aquilo que nós já discutimos sobre definir cadeia principal, prefixo, o sufixo, se carbono 1, carbono 2 apresenta uma ramificação, tudo isso nós vamos fazer aqui. Só que no final nós vamos falar OL, que é referente à hidroxila que apresenta esse composto. Aqui também tem que tomar cuidado que o grupo funcional sempre vai ter prioridade. Quando nós falamos de hidrocarbonetos, e nós iríamos contar quem era o carbono 1, o 2 e o 3, a ordem de prioridade é que o carbono 1 é o mais próximo da dupla ou da tripla e depois da ramificação. Agora, a prioridade é o grupo funcional. O carbono 1 sempre vai ser o mais próximo do OH, e aí segue a linha de prioridade que é insaturado e a ramificação. Para a nomenclatura usual, nós iremos falar álcool, o radical preso à hidroxila com a terminação ico. Para exemplificar esta nomenclatura, eu trouxe os 2 alcoóis mais simples, com 1 e 2 carbonos. Então, se nós fôssemos dar nome para essa estrutura como um hidrocarboneto com um único carbono, nós iríamos falar metano. Como ele é um álcool, nós vamos chamar esse composto de metanol. Já o nome usual, nós iríamos falar álcool e o radical preso, esse radical aqui, ó, preso à hidroxila, seria o metil. Então, álcool metil com ico, álcool metílico. Essa é a nomenclatura usual. O vizinho, 2 carbonos, se fosse lá nomenclatura de hidrocarboneto, 2 carbonos, et. As ligações entre esses carbonos são simples, an, e ele termina com ol porque ele é um álcool, etanol. Já o nome usual para esse composto ficaria álcool
etil, que é o radical preso à hidroxila, com ico, álcool etílico. O que nós temos que frisar é que esta nomenclatura usual ela é uma nomenclatura limitada. Nem todos os compostos eles vão apresentar uma nomenclatura usual. Por quê? Porque nós podemos ter um radical muito complexo, que a nomenclatura desse radical seja difícil ou nem possível de ser dada. Então nós não teríamos uma nomenclatura usual, ok? Vamos para mais 2 exemplos, vamos dificultar um pouquinho. Agora aqui, neste primeiro exemplo, nós já temos uma estrutura um pouco mais complexa. Aqui nós precisamos definir quem é o carbono 1, que é o mais próximo da hidroxila, seguindo do carbono 2 e do carbono 3. Lembra que para hidrocarbonetos nós iríamos dizer que lá no carbono 2 nós temos esse radical preso, que seria a metila. Então, o nome oficial dessa estrutura, 2-metil. A cadeia principal apresenta 3 carbonos prop, as ligações entre eles são simples e tem a terminação ol porque é um álcool. 2-metilpropanol. Você também poderia falar 2-metilpropan-1-ol, mas podemos falar propanol porque a hidroxila está no carbono 1. Agora, como que nós iríamos dar a nomenclatura usual para essa estrutura? Depende do radical. Como ficaria o nome desse radical ligado à hidroxila? Isobutil. Então, como vai ser o nome desse álcool usual? Lembrando, comece com o prefixo álcool, o radical isobutil e a terminação ico. Então é o álcool isobutílico. Vamos a mais um exemplo. Agora aqui nós temos uma cadeia um pouco mais complexa. Quem é o carbono 1, o mais próximo da hidroxila? Neste nosso exemplo, nós vamos começar pelo carbono da direita. Então aqui nós temos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o 4 e o último, que é o 5º carbono. A nomenclatura oficial, nós iremos citar a ramificação que tem no carbono 4, que é uma metila, então 4-metil. A cadeia principal, 5 carbonos, pente. A ligação é simples, an. E lá no carbono 2 nós temos o OH, pentan-2-ol. Esse é um exemplo onde não se aplica a nomenclatura usual. Por quê? O radical é complexo. Não temos uma nomenclatura mais simples para esse radical. Então aqui nós não temos uma nomenclatura usual. Podemos também ter um álcool cíclico. E como que nós iríamos dar nome para essas estruturas? De forma oficial. De novo, aqui não aplicamos a nomenclatura usual por conta do radical. O radical cíclico é complexo, então só damos o nome de forma oficial proposta pela IUPAC. Um hidrocarboneto com 5 carbonos de cadeia fechada seria o ciclopentano. Como ele é um álcool, neste exemplo nós temos o ciclopentanol. E esse é o nome do composto. O vizinho, nós devemos numerar quem é o carbono 1 e 2. Carbono 1 mais próximo do grupo funcional. Então aqui nós teríamos o carbono 1. De forma que a ramificação de cima esteja no menor coeficiente, no menor carbono, nós vamos contar no sentido anti-horário. E aí nós teríamos a ramificação lá no carbono do tipo 3. Então aqui nós poderíamos falar que é o 3-metil ciclohexanol. Não há necessidade de você citar que é o 1, porque a contagem do grupo funcional vai estar no carbono 1. E lembre-se, aqui nós não temos uma estrutura aromática, não podemos falar que é a posição meta. Orto, meta, para são posições para hidrocarbonetos aromáticos. O benzeno, e aqui não se aplica. Uma outra maneira também de nomear um álcool, quando ele é muito complexo, é ver esta hidroxila como uma ramificação. Essa estrutura aqui nos exemplifica o que eu estou falando. Se nós formos numerar o carbono 1, neste exemplo, é o mais próximo da esquerda. Então aqui é o carbono 1, aqui nós teríamos o 2, aqui o 3 e o 4. Começando por ordem alfabética, nós temos lá no carbono 3 o cloro, 3 cloro,
Lá no carbono 1, o grupamento fenil, 1, fenil. Lá no carbono 2, o grupamento hidroxi. E agora a cadeia principal, ela apresenta 4 carbonos, as ligações são simples e termina em O. Neste exemplo, nós vamos dar a nomenclatura de um hidrocarboneto e nós vamos citar esta hidroxila como sendo uma ramificação, um grupamento hidroxi. É uma outra maneira de ser dado o nome, mas aqui nós temos a função álcool presente. Aqui ainda nós podemos classificar como sendo um composto de função mista. Ele apresenta a função álcool, a hidroxila presa a um carbono saturado, e nós temos um elemento da família 7A. Então ele também é classificado como sendo um aleto, um halogênio, um aleto orgânico. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a classificação dos alcoóis. Nós podemos classificar de 3 maneiras distintas, de acordo com a cadeia carbônica, pela quantidade de hidroxilas presentes na estrutura e pela posição desta hidroxila. Pela cadeia, nós podemos chamar de saturado, insaturado ou aromático, como eu comentei lá no início da nossa aula. Um carbono, um álcool do tipo saturado, é esse exemplo aqui. Ou, por exemplo, hidroxila, um carbono saturado e a cadeia toda só com ligações simples. Porém, se nós pegarmos a mesma estrutura ali, mas, por exemplo, adicionarmos uma dupla aqui, nós temos agora um álcool insaturado. E se essa dupla ali, ou se nós tivéssemos um grupamento aromático, um fenil, um benzeno, seguido de uma cadeia e a hidroxila a um carbono saturado, nós temos um álcool aromático. De acordo com a quantidade de hidroxilas, também a nomenclatura da sua classificação é sugestiva. Mono, di e um triálcool. Mono, uma única hidroxila, então, por exemplo, o etanol seria um monoálcool. Um diálcool poderia ser uma estrutura como essa, olha lá, 2 hidroxilas na molécula. E um triálcool, nós teríamos, por exemplo, 3 hidroxilas na estrutura, como essa molécula que eu represento, que você já deve ter feito uso. A nomenclatura usual dele é glicerol, glicerina. Todo sabonete glicerinado, todo shampoo tem um pouco de propanotriol ou glicerina, que é essa estrutura. Uma outra classificação que é importante é de acordo com a posição da hidroxila, pois nós podemos ter um álcool primário, secundário e terciário. Isso é importante lá para reações orgânicas. Um álcool primário vai estar ligado a um carbono do tipo primário. Então, por exemplo, de novo, se nós pegarmos o etanol, nós temos um exemplo de um álcool primário. Um álcool secundário é aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E o terciário, a hidroxila está presa diretamente a um carbono do tipo terciário. Então, feito a classificação e a nomenclatura dos alcoóis, eu vou falar um pouquinho só dos fenóis, que são estruturas muito parecidas com os alcoóis, inclusive na nomenclatura. Mas lembrem-se, olha lá, hidroxila presa a um carbono insaturado é um enol. E a nomenclatura é idêntica dos alcoóis. Então, por exemplo, para esse composto, 2 carbonos et, as ligações são simples, em e termina em o. Ou melhor, em ol, nós temos ali o etenol. E olha que bizarro, mesmo ele não sendo um álcool, a nomenclatura usual desse composto será álcool. Alguém lembra aquele radical ali, ó, o nome desse radical ligado aqui à hidroxila? Vinil. Então nós teríamos o álcool vinil mais ico, álcool vinílico. O tempo para falar de enóis são isso, não são uma função orgânica, não é uma função orgânica das mais discutidas e importantes. Fenóis, um pouquinho mais. Então, de fenóis, eu já começo aqui mostrando a classificação. Como de alcoóis, um mono, um di e um trifenol. Para as questões de nomenclatura, é bem parecida. Hidrocarboneto, mais a terminação ol, lembrando que esse hidrocarboneto é um aromático, ou hidroxi mais o nome do hidrocarboneto. Vamos pegar o mais simples de todos. Um OH ligado ao benzeno. Nós poderíamos chamar de benzenol, seria o hidrocarboneto benzeno com ol ligado, ou a nomenclatura que eu acho mais legal, que seria o hidroxibenzeno. Ou ainda ele é conhecido como o
por ser o mais simples de todos, o fenol comum. Esse é o fenol. Já com duas ramificações no aromático, por exemplo, aí nós vamos contar. Vamos supor, aqui nós vamos ter o carbono do tipo 1, o 2, e segue a nomenclatura, né? A contagem. Para nós interessa o 1 e o 2. Posição 1 e 2 para o aromático, nós podemos chamar de posição do tipo orto. Então nós poderíamos falar que esse daqui seria o 1 hidroxi, 2 metil benzeno, ou você poderia falar que esse composto é o orto hidroxi metil benzeno. Ele também tem um nome próprio. O hidroximetilbenzeno é chamado de cresol. Então, neste exemplo, nós temos o ortocresol. Cuide, porque também existe o metacresol e o paracresol. O que modifica nessa estrutura? A posição. O orto, posição 1 e 2 do hidroxila e da metila. O meta, posição 1 e 3 da hidroxila e da metila. E, consequentemente, o para, posição 1 e 4 da hidroxila e da metila. E um último exemplo aqui dos fenóis, vamos pegar um que tenha dois núcleos aromáticos condensados. Nome daquela estrutura, naftaleno. Então, neste exemplo, nós teríamos o hidroxinaftaleno. Mas você tem que citar que isso está no carbono 1. Por que eu tenho que citar que está no carbono 1? Porque o carbono 1 ou 4 são os carbonos do tipo alfa. Já o carbono 2 e 3 é o carbono do tipo beta. Então, você poderia ter o alfa-hidroxinaftaleno ou beta-hidroxinaftaleno, que nós devemos citar. Por exemplo, aqui nós teríamos o 1-hidroxinaftaleno, que também poderia ser o alfa-hidroxinaftaleno. Sobre os fenóis, a nomenclatura e o conceito é este, é um grupo simples também. Quero agradecer a você que ficou até aí no final da aula, muito obrigado. Se surgiu dúvidas, utilize os comentários, me mande um e-mail ou chame no Instagram e fique à vontade, ok? Muito obrigado e até mais.